que a minha garganta hoje tá boa não. Bom dia, pessoal. Então, gente, antes da gente começar a nossa live, eu vou dar os avisos importantes. Lembrando que as nossas lives ficam aqui 24 horas no ar. No YouTube, elas também, eu baixo no YouTube, deixo lá disponível as lives na íntegra para vocês assistirem. Então, se você ainda não está inscrito no canal do meu YouTube, que é Filhos Inteligentes, se inscreva no canal, curta lá os vídeos, assista os vídeos. Todas as lives vão ficar, já estão, né? Por exemplo, da semana passada, já estão todas disponíveis no canal, tá? Então, todas essas lives, as lives das semanas estão lá. Se você quer rever alguma coisa, as dicas, os conteúdos, é por lá que vocês vão ter esse acesso, tá bom? Outro lembrete importante, deixa eu só dar uma ajeitada nesse meu ar-condicionado, que eu não sei o que está acontecendo com ele, que ele não, agora foi. Outro aviso importante é que também temos o grupo do Telegram, nosso grupo do Telegram, que é a comunidade VIP. Se você não participa, participe, porque também lá eu disponibilizo várias dicas, principalmente nessa semana, o que eu tenho feito? Todas as lives eu complemento com alguma. Tati, se eu desligar, eu morro de calor, mas se eu ligar, eu fico entre a cruz e a espada. A gente não sabe por onde corre. Se liga o ar-condicionado, aí fica com o nariz ruim, mas também se desliga, fica pra morrer. É complicado. Minha vida não tá fácil não, viu, gente? E aí, o Telegram, o que eu tenho feito? Todos os dias eu tenho complementado com alguma dica a mais dos nossos temas aqui, além de outras ferramentas complementares ao longo da semana. Então, se você aqui, na verdade, eu moro em Salvador, né? Aqui, na verdade, é um clima. Agora que tá começando a chover muito, mas estava muito quente. Muito, muito, muito quente. E aí, não, pra mim, assim, ventilador na minha cara é mesmo que cavar o meu. Me enterrar, porque eu morro. Um ventilador é um negócio que pra mim não tem condição. O ar-condicionado, de vez em quando, ainda me salva. Mas mesmo assim, tem que estar todo o tempo limpando, fazendo manutenção. Mas agora tá chovendo, então não tá tão quente, não. Tá uma chuvinha boa e tudo. Mas, de qualquer forma, né? Quem é do Nordeste sabe que a temperatura não é essa mudança toda, não. Então, pessoal, o grupo do Telegram, lá eu complemento, né? Com alguns conteúdos. Então, se você não participa do grupo, participe, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Lá eu também estou complementando os conteúdos que eu já disponibilizo aqui no Instagram, tá bom? Meus amores, acho que todos os recados foram dados. É tanto recado que eu tenho que dar que eu depois, ai meu Deus, eu esqueci de dizer uma coisa importante. Mas é importante eu falar logo no início, porque senão eu me perco. Então, pessoal, vamos falar sobre a diferença entre mimar e acolher. Uma coisa que muitas pessoas se confundem, né? E confundem legal mesmo, e confundem com força, porque existe uma diferença entre mimar e acolher. E aí, recebo muitas perguntas dos pais, né? Ai, que delícia! Tem gente que tá fazendo almoço e me escutando. Olha isso! Quer dizer, não tem desculpa para não assistir a live. Né? Tem gente que fala assim, ai, não, tô fazendo não sei o quê. Gente, coloca aí rolando a live e escuta, e fica só escutando. Nem que não consiga nem olhar pra minha cara, já tá escutando. Isso sim é uma mãe danada. Tem desculpa. Então, gente, eu recebo muitas perguntas assim, Carol, se eu faço isso, eu estou mimando?
Se eu faço aquilo, eu estou mimando? E se eu agir assim, eu estou mimando? Será que ele vai ser um menino mimado? Será que ele vai ser um adolescente, um adulto mimado? E eu acho que é pertinente essas perguntas, né? É bem pertinente você se questionar se você está mimando ou não seu filho, porque de fato existe o ato de mimar, mas o ato de mimar é diferente do ato de acolher a criança. E por que existe muita confusão do mimar e acolher? Culturalmente, dentro da nossa construção, né, de sociedade, durante muito tempo foi colocado de lado a importância das emoções na nossa vida. Então, hoje, se sabe, né, através de muitos estudos, através da própria ciência que foi evoluindo ao longo do tempo, que as emoções elas são muito importantes. São tão importantes ao ponto de interferirem, a depender da forma que a gente gerencia, a gente lida com essas emoções, nas nossas relações, na nossa profissão, né? E no nosso dia a dia de forma geral. Então, se você não sabe lidar com as suas emoções, você pode, de alguma forma, afetar, né? E com uma certa frequência, de uma forma geral. Então, durante muitos anos, teve muito isso, assim, não era nem confusão com relação às emoções. As emoções eram colocadas de lado, literalmente, não eram importantes. Ninguém via que a emoção seria tão importante assim para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, né, afetivo. Ninguém via essa importância. Mas no decorrer da ciência, dos estudos, de perceber, né, o comportamento humano através das relações sociais, ficou muito claro que as emoções elas são extremamente importantes na nossa vida. E que nós, sendo assim, sendo elas tão importantes, nós precisamos ensinar habilidades de gerenciar essas emoções, de lidar com elas, de, né, de conseguir administrar, não engolir o choro, né? A gente falou assim, engole o choro. Não, não é engolir as suas emoções, né? Mas sim você conseguir gerenciar e desenvolver habilidades, que aí no caso entra a inteligência emocional, de lidar com todas elas. E aí, durante assim, muito tempo, se fez, né, uma ideia, se construiu uma ideia de que quando você acolhe uma emoção de uma criança, acolhe o sofrimento de uma criança, acolhe um choro, né, acolhe a tristeza de uma criança, você vai estar o quê? Mimando. Concordam? E que a gente escuta às vezes assim, ignora esse menino. Dá muita atenção. Esse menino está chorando, você ainda vai ali falar com ele, conversar. Não, ignora. Finge que nem é contigo, né? Finge que não, deixa. Se você tá mimando demais, né? Tá mimando demais esse menino. Então, as pessoas elas começaram a fazer essa relação de quando eu acolho as emoções de uma outra pessoa e ensino habilidades emocionais, como essa criança ela vai gerir essas emoções, eu estou mimando essa criança, tá? E o que é que vou dar um exemplo bem prático do que é mimar uma criança. Mimar uma criança. Mimar uma criança é quando uma criança chora, se a criança te pede, né? Se a criança, por exemplo, te pede um chocolate, você está no supermercado, está perto do horário do almoço, ele fala assim: eu quero chocolate, quero comer o chocolate agora. E aí, quando você nega aquele doce e essa criança ela se desorganiza emocionalmente, ela chora, né? E aí você fala assim: tá bom, meu filho, não chore não, chora não, chora não. Mamãe vai te dar agora. Mamãe compra para você, mamãe compra para você. E aí dá o chocolate, isso é mimar.
Isso é mimar. É quando você é incoerente com aquilo que já foi combinado ou com aquilo que foi dito. Isso é mimar. É quando os pais ou um responsável daquela criança tem medo que essa criança ela passe por uma sensação e um sentimento de frustração, que é natural do ser humano, né? Então, quando isso acontece, é mimar. Agora, quando, vou pegar o mesmo exemplo, uma criança vai pede chocolate, você nega e ela começa a chorar. E ela fica furiosa, chateada porque você não deu o chocolate para ela. E aí essa criança chora. E aí você fala assim: "Olha, filho, eu entendi, eu entendo que você esteja chateado porque você não vai ter o chocolate agora. Eu entendo, tá? Você tem alguma alternativa para isso? Porque você não vai poder comer o chocolate agora porque a gente vai almoçar. Você quer se acalmar? Como é que você quer se acalmar? Eu entendo a sua chateação, eu entendo que você esteja triste, eu entendo que você esteja com raiva, eu entendo. Quer se acalmar aqui comigo? Né? Você quer, sei lá, ou você, se você quiser, né, flexibilizar, você quer levar o chocolate para comer depois, né? Comer no final de semana, ou comer amanhã, ou comer em outro horário, enfim, a alternativa que você tiver, e se você quiser dar alguma alternativa, óbvio, e se for possível essa alternativa, mas entenda que a diferença é você validar essa emoção. Que é muito diferente de a criança começa a chorar e você fala assim: pode chorar, faz bem pro pulmão. Vai expectorar tudo? Olha, tá, todo esse catarro aí vai colocar para fora. Isso, menina, é bom pro pulmão. Vá, chora, chora mais, não tem problema não. É assim mesmo, não tem chocolate hoje não. É muito diferente esse discurso quando a gente acolhe, né? A gente acolhe aquela emoção e valida aquilo que a criança está sentindo, mas mesmo assim permanece naquela postura ou naquela negativa. Ou você, né, eh, ou você vai ser numa posição de, né, esconder, tipo assim, você não pode sentir isso. Pode calar sua boca, não chore, você não tem direito de ficar chateado. Então, é muito importante de saber essa diferença. Por quê? Né, né, quando nós associamos o acolher a emoção de uma criança diante de uma frustração, uma chateação, com o mimar, a gente está fazendo uma confusão enorme. Mimar, ele está muito mais na esfera da permissividade. É quando o pai, uma mãe se torna permissivo, negligente com essa criança, não consegue lidar com o choro. O choro daquela criança é tão incômodo que ela ou cede ou simplesmente se deixa conduzir por aquele choro, ou então ela vai para um outro extremo, que é o extremo autoritário, né? Aqueles pais que vão querer cessar aquele choro através do grito, da palmada, das ameaças, de puxar o menino pelo braço, entendeu? Então, existem esses caminhos que acabam que as pessoas elas acabam indo um lado para o outro. Outra confusão que muitas pessoas fazem é relacionar afeto, contato físico com mimar. E essa confusão, gente, me parte o coração de fato. Nós somos seres sociais, tá? Apesar de ter pessoas que necessitam mais do que outras de contato físico, né? Sei lá, vamos supor que você não goste muito de contato, né? De abraço, de beijo, de, de contato físico, mas vai ter uma outra pessoa aí do seu lado, seja às vezes uma pessoa da sua família que tenha e goste de contato físico. Cada um tem, né, assim, essa preferência ou não, isso não tem problema, isso é normal, inclusive. Mas muitas vezes as pessoas confundem o contato físico, né? Esse contato pele a pele, é você colocar no colo, você dar um abraço, você acolher com o ato de mimar. Se uma criança chora, você está proibido de dar um abraço nessa criança, né? É proibido, é aquela ideia, né? Eu tô dizendo assim, as pessoas têm a ideia assim, não, a criança tá chorando, fazendo birra,
Não é proibido, eu não posso dar um abraço, porque se eu der um abraço para essa criança, eu estou validando aquilo. E não é bem isso, gente. Não é isso. O contato físico, muitas vezes, eu vou dizer, 90% dos casos, contato físico naquele momento é o divisor de águas. Por que é o divisor de águas? Através do contato físico, do abraço, né, do colo, libera alguns hormônios que são importantes para diminuir o estresse. E um desses hormônios, que é o mais conhecido como a ocitocina, né, que popularmente como é que as pessoas chamam de é hormônio do amor, né? A ocitocina, quando ela é liberada, ela diminui o cortisol no sangue, ela diminui o estresse. Então, você não é proibido e nem deve deixar de dar um abraço no seu filho porque ele está fazendo birra. Pelo contrário, agora você vai usar o abraço como uma ferramenta de autorregulação para essa criança. E você pode avisar: filho, eu estou precisando de um abraço seu para a gente se acalmar juntos. Você quer um abraço? A gente pode se acalmar juntos. A gente pode se acalmar junto, dando um abraço. E aí você vai ver se vai funcionar ou não com seu filho. Pode ser que seu filho seja de contato físico, pode ser que seu filho não seja, mas o abraço, ele é sim um meio, um caminho para que você consiga ajudar o seu filho a se autorregular. Vocês lembram que ontem, se eu não me engano, eu falei que em um determinado momento aqui da nossa live, eu falei que lidar com as nossas emoções, o autocontrole é aprendido. A gente não é algo inato, a gente não nasce assim. Eu não sei se eu falei isso aqui na live ou foi exatamente numa orientação que eu fiz. Agora eu tô confusa. Não sei se foi numa orientação online que eu fiz. Eu acho que eu tô confundindo, acho que foi numa orientação que eu fiz para paz. E eu tava explicando isso, que a nossa, assim, lidar com as nossas emoções é um comportamento, é uma habilidade que a gente aprende. A gente não é algo inato, né? Falei aqui, não foi? Enfim, eu sei que eu falo às vezes aqui tudo, mas ontem especificamente eu acho que eu toquei nesse assunto em algum lugar, ou foi aqui, ou foi em alguma orientação que eu fiz ontem, online. Então, a habilidade de autorregulação é uma habilidade que nós aprendemos. A gente não nasce. Nossa, eu nasci com uma habilidade de autocontrole. Eu nasci sabendo gerenciar minhas emoções. Não, a gente aprende. Então, quando você ajuda o seu filho a se autorregular, e o abraço é uma forma também de você liberar um hormônio como a ocitocina, você conter essa criança naquele momento de descontrole, você acolher aquela criança, acolher, não é mimar. Você também está ajudando essa criança. E se ajudando também, né? Agora, mimar é quando você dá aquilo, você abre mão, porque você não quer que o seu filho lide com a frustração, com o choro daquela criança, daquela tristeza, né? E aí você dá um abraço no seu filho assim: "Ô, meu amor, tá aqui, mamãe já resolveu isso pra você. Tá aqui seu chocolate. Não chore não. Chocolate tá aqui". Isso é mimar. Entende? Então, o contato físico, ele nunca vai ser demais. E eu vou além. Crianças, quanto menores elas forem, quanto menor seu filhinho for, sei lá, seu filho tem 2 aninhos, seu filho tem 1 aninho e pouco, seu filho tem 3. Quanto menor a criança for, mais necessidade de contato físico ela precisa e ela tem essa necessidade para se autorregular e também para se sentir segura naquele ambiente, tá? Então, o contato, o carinho, o você mostrar que está ali presente, não é mimar, não é mimar, né? É você simplesmente acolher o que aquela criança está sentindo. Fica tão mais claro quando, se eu trouxesse exemplos assim de adultos, é tão óbvio na cabeça das pessoas, assim, ter contato físico de adulto para adulto. Se você vê um outro adulto se sentindo frustrado, triste ou chateado por alguma coisa e ele está completamente desorganizado,
você, na sua mente, eu tenho certeza que é muito mais óbvio e muito mais humano você acolher aquele adulto e dizer assim: "Você quer um abraço? Será que um abraço poderia te ajudar a se acalmar? Você quer tomar uma água com açúcar, né? Você quer aqui num canto, a gente pode conversar sobre isso". Então, quando nós estamos com exemplos de adulto para adulto nessa relação, de um adulto frustrado, um adulto triste, um adulto chorando, normalmente os adultos empatizam muito mais, né. É uma peninha, "Poxa, fulano ficou tão chateado que não foi escolhido pela na seleção de emprego dele", né, ele passou por uma seleção de emprego e tudo, estava super confiante que ia entrar no emprego, mas aí não foi chamado, ficou triste, chorou tanto que soluçou. Aí você empatiza. Nessa hora, aí um adulto vai querer dar um abraço, vai acolher, e aí isso não tem problema. Não tem problema, os adultos olham assim: "Não, dar um abraço em adulto não tem problema não", mas na criança é mimar. Mas no adulto eu não estou mimando, eu estou acolhendo o sentimento desse adulto que está passando por um momento difícil, de sofrimento, né. Então, com o adulto sempre é o sofrimento, mas com a criança é sempre uma criança que é mimada, uma criança que não sabe lidar com a frustração. E a frustração faz parte da vida. Então, nós adultos, né, nos frustramos, as crianças se frustram, só que o olhar que muitas vezes dos adultos têm com relação à frustração de um adulto e à frustração de uma criança é bem diferente. A frustração de uma criança é uma criança que não tem limite, é uma criança mimada, é uma criança enjoada, é uma criança chatinha, é uma criança que não sabe, não aprendeu a lidar com o não. Mas quando se trata de um adulto, o adulto que está frustrado também, "Ai, tadinho, poxa, ele criou tanta expectativa, queria tanto aquele emprego aí não conseguiu. Ai, bichinho, tadinho. Queria tanto que aquele relacionamento tivesse dado certo e acabou que não deu certo, né. Fulano de tal não foi legal com ele". E aí, o adulto tem geralmente muito mais paciência, né, acolhe e acha e simpatiza, e empatiza. Agora, você pode até estar pensando assim: "Mas Carol, pelo amor de Deus, é muito diferente. Um adulto não vai ficar todo dia se frustrando porque não conseguiu emprego, chorando todo dia que não vai conseguir um emprego, né, chorando porque não sei o quê". A criança todo dia praticamente chora. Chora porque não pode dar o chocolate, chora porque quer usar o tablet mais tempo, chora porque quer brincar de tinta no horário que não era para brincar, pelo amor de Deus, não tem como comparar. Você pode estar pensando dessa forma, mas o que que acontece? A criança, gente, ela é um serzinho imaturo. A frustração acontece na vida dela de forma tão tão intensa e tão frequente, que isso vai gerar alguns comportamentos, de fato, de choro principalmente, de frustração, de cruzar os braços, de fazer um bico, né. Então, esse comportamento de frustração faz parte. Então, ou você leva pelo viés e por uma perspectiva sempre negativa, ou você leva por um viés e por uma perspectiva racional e inteligente de uma pessoa de bom senso e que precisa ajudar essa criança a lidar com essa frustração, né. Porque quando você ajuda essa criança a lidar com a frustração do dia a dia, que gera, por exemplo, as birras, que gera as conhecidas birras, você está ajudando essa criança a lidar com a frustração lá na frente com outras coisas. Não se iluda. A criança pequenininha, ela treina habilidades de vida para executar na fase adulta. Então tudo que ela passa, né, o não que ela recebe, né, uma negativa, qualquer coisa que aconteça, ela está aprendendo ainda e desenvolvendo habilidades para que lá na frente ela consiga ter, né, inteligência emocional para lidar com os nãos em várias situações da vida, com a frustração em várias situações, a frustração em um relacionamento, a frustração em uma profissão, frustração em qualquer coisa que aconteça na vida dela, ela vai saber gerenciar, ela vai aprender a lidar, mas ela tem que aprender a lidar desde cedo. E desde cedo, quando ela aprende,
Não é você inibindo o comportamento dela, as emoções dela, né? Não o comportamento, mas inibindo as emoções, né? Não é isso. É você ajudando a criança a gerir essas emoções, lidar com essas emoções, tá? Ensinar formas de comportamentos, outras formas e outras alternativas para ela lidar com essa emoção, que é a grande dificuldade da criança, porque quando a criança ela sente, ela age. É algo muito rápido. Ela sentiu, ela age. Sente, age. Sentir raiva, eu ajo. Porque ela ainda é imatura, o cérebro dela ainda é muito, muito, muito imaturo. Então ela sente, o sistema límbico libera aquela emoção, ela sente, ao mesmo tempo rapidinho ela vai e reage. E o que você ajuda? Você permite que essas crianças sintam e ajuda essa criança a se comportar de forma adequada, gerenciando essas emoções, né? Aí entra a questão do choro. Para você o choro pode ser bobo, mas a criança ela se expressa através do choro, muito através do choro, através do próprio comportamento, da leitura corporal, né? Do sapatear. Tem crianças que começam a sapatear. Começam a sapatear. Eu tinha uma paciente que ela era muito engraçada. Eu acho que eu já até falei pra ela. Eu sempre lembro dela quando essa coisa do sapatear, porque eu sempre lembro dela. Ela, ela quando ficava chateada, ela ficava sapateando. E aí toda vez ela ia pra sessão, aí ela me falava assim, ela falava assim, tia, essa semana eu não sapateei. E ela se sentiu o maior orgulho, porque ela não tinha sapateado, mas era a forma que ela tinha de expressar aquela emoção. Então, o que é que eu trabalhei? Eu não trabalhei o sapatear com ela, não. Eu trabalhei outras formas dela expressar aquela chateação dela. Não, eu não proibi ela de sapatear. Eu falei assim: você não pode sapatear. Que coisa! Que coisa feia ficar sapateando. Eu não trabalhei isso com ela, não. O que foi que eu fiz? Eu trabalhei outras formas dela expressar aquela chateação dela. E aí ela começou né, praticar as outras maneiras de expressar, de demonstrar aquela chateação. E o sapatear foi lá, ficou para trás. E aí ela sentiu o maior orgulho. E chegava lá, a primeira coisa que ela falava era: não sapateei essa semana. E quando ela sapateava, ela falava: ontem, ou sei lá, no dia tal, eu sapateei porque isso, 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 isso. Então a gente arrancava muita gargalhada, porque às vezes eu pedia assim, como é? Eu perguntava, como é o sapateado? Quando fica chateada, ela fazia, ela ria, ria que se acabava, e eu também, né? Morria de rir, porque era muito engraçado. Então, nós precisamos entender que não é deixar de sentir, mas é a forma de expressar. Se seu filho chora alto, né? Grita muito, o que que você tem que trabalhar com ele? Não é ele deixar de chorar, mas ele substituir e transformar o choro mais no verbal, na verbalização daquilo que ele está sentindo. E aí você vai ajudando essa criança a substituir isso, tá? Então, essa é a grande diferença do mimar e acolher. O carinho, o afeto, né? É você acolher, ter contato físico, isso não é mimar. Mimar é você ser permissivo, você ter dificuldade de dizer não, tá? É, outra coisa, né, que acontece, né, do mimar e do acolher, algumas pessoas algumas pessoas falam assim, eu, em casa, né, sei lá, eu, meu parceiro, ou só eu, enfim, lá em casa tudo funciona em ordem e tal, mas quando vai para casa dos avós, aí é aquele negócio, né? Os avós fazem tudo. Se a criança pede um pirulito, eles dão 5. Se a criança faz isso, faz aquilo, não, tal e tal. E isso é mimar. Eu posso dizer, isso é mimar de fato. Mas entendam, assim, às vezes eu vejo que os pais, quando eles veem esse movimento de outras pessoas, como principalmente dos avós, né?
existe uma angústia tão grande permeando nesse sujeito, ao ponto de, claro, pessoal, eu vou fazer um dando ao parêntese aqui de coisas que têm bom senso, óbvio, né, coisas de bom senso, porque eu sei que às vezes um avô, uma avó, sei lá, toma algumas posturas que não tem um mínimo de bom senso, então você precisa sim se posicionar, né, por exemplo, sei lá, um avô ou uma avó dá café para dá café para uma criança 6 horas da noite, 7 horas da noite, essa criança vai dormir nunca, né, então: "Ai vovó, eu queria tomar um cafezinho", aí o avô: "Ô meu filhinho, tá bom, toma meu netinho". Aí dá um café. Eu não tô falando de coisa sem noção, tá entendendo? Eu tô falando que tem algumas atitudes que às vezes os avós têm, né, que eu percebo muito isso mais dos avós, tem, e os pais só faltam perder o cabelo da os cabelos, porque ficam desesperados. "Ai meu Deus, meu filho tá sendo mimado demais", dá tudo e tudo. Tudo que fugir do bom senso, né, do que não está razoável ou que esteja prejudicando essa criança, de fato esteja prejudicando essa criança, vale a pena conversar e dialogar com esses avós, né, e mostrar a importância deles, no desenvolvimento dessa criança. Agora, se não tiver, né, se não for algo grave, o que esteja atrapalhando, que esteja prejudicando, não esquentem também tanto a cabeça. Faz parte, né, das nossas relações, às vezes a gente se deparar com, hã, alguns mimos, não é verdade? Assim, e é um ato, uma forma de carinho. E é com essa cultura muito dos avós que mimam, né, os pais educam e os avós mimam, é que às vezes, em alguns casos, os avós perdem a mão. Mas aí você vai, através do diálogo, contornando essa situação, né, mas com sabedoria, sabendo qual é o ponto que você pode e deve conversar e dialogar, e aqueles que você pode, né, flexibilizar e tá tudo bem, não vai prejudicar essa criança, tá bom? Então, gente, nosso horário mais uma vez já deu nosso tempo. Espero que tenha ficado claro. E eu queria fechar essa questão dos avós, porque eu acho que ter avô e ter avó é tão bom, né? Então, na maioria dos casos, né? Nem todos os avós e avós são amorosos, óbvio. Isso também é uma crença que as pessoas têm de achar que todo avô e toda avó é amoroso, né? São amorosos e nem tanto, né? Não são todos. Mas, alguns são, e às vezes alguns perdem o freio, e aí isso precisa ser muito dialogado, muito conversado, mas ao mesmo tempo, entendam que esses atos um pouco do mimar, que são dos avós, fazem parte deles, né, e que você precisa só flexibilizar o que que pode ser ou não pontuado, o que que você pode abrir mão, o que que você precisa, assim, alertar, e passar uma informação e conversar, entrar no meio termo, tá bom? Gente, eu sei que eu tenho um público de muitos avós aqui, muitos, muitos, muitos avós, eu recebo mensagens de muitos avós, eu adoro, porque eu tenho uma referência, inclusive, na minha vida, de avós muito presentes, muito, de verdade. Então, eu adoro. Gente, vamos encerrar nossa live. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Mais uma vez, vocês estão aqui. Tem gente que estava. Eu vi mães aqui falando que estavam cozinhando, me escutando e me assistindo. Olha que coisa maravilhosa. Eu me senti super importante. Me senti muito importante nesse momento. A pessoa cozinhando, fazendo outras atividades e me escutando. Muito obrigada, gente, pela participação de todos. Amanhã nós vamos ter outra live, vocês já sabem, né? Todos os dias às 11 horas.
live aqui no Instagram. Então, as lives vão ser sempre aqui no Instagram, fica 24 horas, depois fica no YouTube. Eu coloco no YouTube para vocês assistirem, né? Quem não conseguiu assistir todo, ou quem perdeu, ou quem quer rever a live, tá certo? E é isso, pessoal. Um beijo. Um bom dia para vocês. Bom restinho de agora de dia, né? Que a gente já está entrando na tarde daqui a pouco. E aguardo vocês amanhã com mais um tema. Quem não sabe dos temas, aqui no perfil tem uma postagem minha que tem lives semanais, sei lá, live semanal, acho que assim, cronograma de live semanal. E aí tem todas as datas, os dias e os temas, tá? Só você procurar aqui que vocês vão encontrar. Toda semana, no domingo, eu vou colocar todos os temas da semana. Ou seja, vocês vão ter sempre uma prévia do que vai acontecer durante a semana nas lives. Beleza? Ok? Então, gente, um beijo! Um beijo grande para vocês e até amanhã. E é isso. Tchau, tchau.